Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 22 de agosto e eu gostaria de meditar com vocês num texto extremamente importante de Apocalipse, no capítulo 1, versos 17 e 18, principalmente o verso 18 hoje. Quando o vi cair aos seus pés como morto, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Eu vivo, eu sou aquele que vive e estou morto, mas agora, estive morto, desculpa, mas agora vivo por todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Isso é para dizer para você, já começando pelo final do verso 18, que quem tem o controle de todas as coisas aqui é aquele que é o alfa e o ômega, aquele que era e que há de vir, o início da criação de Deus. E a coisa, o que é extremamente importante aqui, é que muitas das vezes mal interpretado, é quando ele diz: eu sou aquele que vive. O que ele está dizendo aqui, na verdade, eu sou, aparentemente não existe no original, o que ele está dizendo aqui é que ele é vivo. Ou seja, ele tem uma qualidade de vida, de ser vivo, que nenhuma outra pessoa, nenhum outro ser tem. Isso quer dizer que ele nunca foi criado, ele é eterno e ele tem esta capacidade, essa condição de vida. Existe aqui, é claro, um paradoxo, porque aquele que é vivo também esteve morto. Então, ele é vivo, ele esteve morto e agora ele vive para todo sempre. Há um tipo de parênteses aqui, que aquele que é vivo, aquele que tem aquela qualidade de vida eterna, ele morre. Mas o espírito dele não morre. O que morre aqui é o corpo em que ele estava quando se encarnou e veio a este mundo. Esse paradoxo é muito encontrado nos textos do Novo Testamento. 1 Timóteo 6, verso 16, somente a ele pertence a imortalidade, e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Como vamos ver o Pai? Eles querem saber, os discípulos de Jesus querem saber. Eu quero saber. Você também quer saber. Como ter contato com o Deus vivo e todo-poderoso que vive em luz inacessível? Aí Jesus diz para os seus discípulos: aquele que me vê, vê o Pai. A eternidade de Deus encarnada num homem. A eternidade de Deus que entra no ventre de Maria. O Cristo eterno que se faz homem. Mas na carne ou não na carne humana, quero dizer, ele é aquele que vive. Ele tem um tipo, uma condição de vida que nenhum outro ser tem. João 1,4, aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Ele é a vida e ele possui essa vida nele. A gente tem vários tipos de vida neste planeta. A vida dessa planta que você não está vendo, mas que está aqui ao meu lado, a vida do meu corpo, do seu corpo. Aqui ele não está falando da vida no sentido de vida dessa planta, nem da vida do seu espírito, da sua alma. Ele está falando aqui de uma vida eterna, é outro tipo de vida. É uma vida que não foi criada. A vida dessa planta é criada, a vida do meu corpo também, e ela vai morrer, vai desaparecer. Aqui nós estamos falando de um ser que é vivo nele mesmo, que existe nele mesmo, que tem a vida que nós não temos. Ele nos oferece, inclusive, esse tipo de vida. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele não está dizendo aqui eu tenho a vida, ele está dizendo eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, se ele é o único que é esta vida, é um caminho, é a verdade, ele é o único que pode nos levar ao Pai. Nós vamos ser tentados durante toda a nossa vida a olharmos para o lado, olharmos para trás, olharmos para uma outra pessoa que para este Senhor, que é a vida. Esta é uma grande tentação, é a tentação que vem, inclusive, do início, onde o diabo, a serpente, vai dizer para o homem que ele pode fazer funcionar a coisa por ele mesmo, com a sua própria capacidade, ou com a capacidade da carne, ou então com a capacidade do diabo. Ninguém vem ao Pai, está dizendo Jesus. Muito importante que você coloque isso na sua cabeça uma vez por todas. Se você quer realmente viver uma vida digna deste nome, uma vida com Cristo Jesus, você tem que entender que sem ele você não chega a lugar nenhum.
Não há intercessão da parte de nenhuma outra pessoa, a não ser de Cristo Jesus. Não é a mãe que ele teve aqui na terra, o pai, os irmãos, né? Porque Maria teve outros filhos, os discípulos de Jesus. Nenhuma outra pessoa pode interceder por você, a não ser Jesus. É Jesus quem está dizendo, porque Jesus é o único que é vivo para todo sempre. O homem, os outros homens, as mulheres, foram criadas como você e eu. Ele é vivo eternamente. 1 Timóteo 6,16, somente a ele pertence a imortalidade e ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Filipenses 2, 8, 9, humilhou-se e foi obediente. Aqui está o paradoxo que eu falei no início. Até a morte e a morte da cruz. Por isso Deus o elevou a lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Por um tempo ele se encarna, o texto de Filipenses diz. Interessante que no texto de Filipenses, Paulo vai utilizar a encarnação, a humilhação do Filho de Deus, para combater a divisão que existia na igreja de Filipe. Porque, dizem, segundo o texto, dá para entender que são duas líderes de grupos de caseiros, né? Porque a igreja, na verdade, se reunia nas casas, estão divididas, e ele vai estar, então, utilizando essa exortação para mostrar para aquelas irmãs, para aqueles irmãos, que é possível viver na unidade do corpo de Cristo. É possível nos humilharmos para vivermos esta unidade, mas o maior exemplo que nós temos não é o pastor Zumiro, não é a pastora Zumira, não é a missionária Creuza, é na verdade Jesus, não é mesmo? Que se tornou homem sendo Deus. Mais interessante, não só se torna homem, ele também se torna escravo de todos. E mais interessante ainda, ele se oferece como sacrifício na cruz do Calvário. Olha que exemplo incrível. Há um paradoxo aí, porque aquele que é vivo, ele se encarna, ele morre e ele ressuscita. Um texto de Atos dos Apóstolos que todo mundo deveria conhecer, na mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, me parece, o Pedro vai dizer uma coisa muito importante, ele ressuscitou, mas é claro que ele ressuscitou. É impossível que a vida eterna continue na morte. Não tem como a morte deter o corpo de Cristo, porque o Cristo é um ser eterno, ele ressuscita dentre os mortos. Ressuscita porque, na verdade, não poderia ser de outra forma. Contudo, vemos Jesus, Hebreus capítulo 2, 9, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Ele experimentou a morte por todos e, experimentando a morte, na sua própria morte, ele derrotou a morte, derrotou o poder do pecado e do diabo. E ele te oferece, então, essa vida eterna. E se você já tem Cristo, você tem a vida eterna. Então, por que você vive como se você não tivesse vida eterna? Que Deus tenha misericórdia de nós.